Pronto, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Tá? Nós estamos aí iniciando essa nossa disciplina de técnica de produção vegetal, encerrando agora esse primeiro semestre, né, com vocês. Eu costumo frisar bem que essa disciplina é de extrema importância porque ela vai servir de base, né, para o melhor entendimento de todas as ações que são executadas na unidade rural. A gente pensa em unidade rural, a gente pensa em lá a fazenda, o terreno, o sítio, ou seja, onde acontece, né, todas as ações do agronegócio. E vocês já foram agraciados com essa disciplina, que é para ter um entendimento. Essa disciplina, ela aborda na sua unidade curricular, né, na estrutura curricular, alguns temas que vão de forma bem aprofundada, né? Então, mas eu sempre gosto de deixar claro que não é o nosso objetivo aqui do curso que vocês virem aí engenheiros agrônomos ou técnicos agropecuários, né, dentro dessas ações, de entender, professor, como é que eu executo uma interpretação de uma análise de solo, como é que eu faço aquilo e aquilo. É importante vocês terem um entendimento. Até que a gente não tem tempo para abordar todos esses pontos, né? Existem assuntos que são frisados aí na unidade curricular de vocês, que é necessário de muito mais tempo para vocês conseguirem compreender, né, a percepção maior do tema. Então a gente tem só uma percepção ampla, né, bem holística de todo o conteúdo, ok? Vocês podem estar deixando suas dúvidas aqui no chat durante a nossa aula, que vai começar agora, né? E no momento final vocês anotem suas dúvidas aí, que a gente pode bater um papo, né, com o microfone ligado e sanar todas as dúvidas, tudo bem? Então vamos lá. Eu me chamo Antônio Mariano, minha formação, eu sou tecnólogo em agronegócio e sou engenheiro agrônomo, também sou mestrando em economia aplicada, né? E tenho um certo know-how nessa área, principalmente na área de produção vegetal, que eu atuo com a minha empresa na área de consultoria, tá? Então eu tenho coisas interessantes para estar mostrando para vocês desse universo. Para a gente começar agora, né, pessoal, é primeiro necessário realmente tentar compreender o que é esse tema sustentabilidade. Está muito em voga, né? Tudo que se fala agora, tudo é sustentável. E o agronegócio, ele teve a necessidade de se tornar sustentável devido à sua prática que veio desde os primórdios da sua implantação, principalmente aqui no nosso país, né, que foi algo desordenado, né? Onde foi que começou o agronegócio, né, e a sua intensificação, né? Principalmente foi naquela política, né, do integrar para não entregar, né? Começou principalmente no desenvolvimento da Amazônia, no qual foi dado terras, né, para o pessoal que quisessem habitar essa nova região, e foi dado todo um certo suporte, mas um maior incentivo para que houvesse ocupação daquele local, para criar boi, para plantar, enfim, de um modo desordenado, né? E com o passar do tempo, essa prática ela veio se tornando uma coisa não sustentável. No caráter de não ser sustentável, é que ela não estava tendo viabilidade econômica também, tá? Mas para entender essa definição de sustentabilidade, né, vou colocar aqui dois autores que têm uma percepção desse assunto, que coloca: a sustentabilidade é definida de forma ampla, né, que significa que as atividades econômicas devem suprir a necessidade presente, né, sem restringir opções futuras, ou seja, garantir o de hoje, né, para você, quem planta, quem cria, né, garantir o de hoje, mas também poder garantir esse mesmo ambiente, esse ambiente preparado e otimizado para os seus filhos, para os seus netos, né? E essa prática que vinha sendo sustentada, a prática do agronegócio de início, não se tinha essa percepção, né? Você se criava hoje e seu filho ficava aí a Deus dará, né? No popular da palavra.
né? Não se pensava em como eu vou manter isso, será que meus filhos vão ter essa opção, será que essa terra ela vai tá apta a produzir daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, então isso às vezes não era nem pensada para o próprio produtor, né? Ele só queria realmente sugar tudo que tem dali e realmente fazer produzir só naquele momento, não se pensava na frente. E com essa definição de sustentabilidade, ela vem justamente de encontro a esse ponto, né, para tentar melhorar os manejos, melhorar todo o sistema produtivo para que realmente isso aí possa lá na frente nos dar capacidade de produção. Quando a gente fala em sustentabilidade, tá, pessoal, tem somente aquela percepção de que sustentabilidade é algo voltado para o ambiente, o meio ambiente, né? Ou seja, não deve questão da proteção ambiental, recursos renováveis, gestão de resíduos, tudo sustentabilidade é só do lado ambiental. Então, de fazer nossa parte ambiental, tá tudo tranquilo, mas não é, tá? A sustentabilidade ela deve ser pensada, né, de uma forma que ela também tenha uma viabilidade econômica, né, para o produtor, e não só a viabilidade econômica, mas também a questão do desempenho social, né, melhorar a condição de vida desse produtor, né, e isso é o que está sendo muito trabalhado, principalmente quando a gente fala nos processos de extensão rural, tá? Melhorar a condição de vida do homem no campo, né, fazer com que ele consiga, logicamente, estar trabalhando aquela terra, né, de forma ambientalmente correta, mas que aquilo ali lhe dê um potencial econômico, né? Acabar com essa definição, o agronegócio ele vem para tentar acabar com essa definição de cultura de subsistência, né? Que muitos autores são muito drásticos e acabam mantendo o agricultor familiar ali, principalmente o agricultor familiar, com uma lavoura pequena que seja suficiente para se manter. Então, aquele produtor, ele não tem... Pois não. Isso aí não está aparecendo no slide. Opa, vou voltar aqui. Apareceu aí, meu bem? Sim, agora sim. Tá, Obrigada. é porque eu acabei saindo. Perdão. Aí sim, então, muitos autores defendem, né, que esse produtor cultive de forma só para sua subsistência, né? E isso é um processo até retrógrado, né? Porque o produtor ele precisa sonhar, ele precisa também ter acesso a questões de ter condições para se manter, né? Ter a capacidade de comprar, eu tenho uma televisão, tenho internet em casa, eu tenho condições para isso. Então o agronegócio ele pensa também nesse lado, né, econômico e social. Então quando a gente trabalha a sustentabilidade é bom a gente olhar para essas três vertentes. Eu tenho até uma figura aqui que eu acho bastante interessante, né, que ela mostra justamente isso. Com um tripé você consegue ter um ponto de equilíbrio aí, né? Você consegue ter um equilíbrio em todas as suas ações, mas quando você tira um desses pontos, né, eu estou trabalhando só a parte ambiental, mas o lado econômico eu estou deixando de lado, eu estou só voltando para minha subsistência, você tende a cair, porque é preciso ter todo um processo de evolução, né, nesse cenário. Aí nós temos mais alguns conceitos, né? Esse do ano de 94, que resume que os itens que devem integrar uma definição de sustentabilidade é a manutenção ao longo do prazo dos recursos naturais, a parte ambiental, tá? Da produtividade agrícola, ou seja, que a tua unidade produtiva ela tenha um potencial de crescimento, não em área, mas em produção, em produtividade. Tá? O mínimo de impactos adversos ao meio ambiente, retornos adequados aos produtores, otimização da produção, né, de culturas com mínimo de inputs químicos, ou seja, com mínimo de entrada em fertilizantes, em agrotóxicos, satisfação das necessidades humanas de alimento e renda, o atendimento das necessidades sociais da família e das comunidades rurais. Vocês percebam aqui nesse conceito que ele é bem amplo, mas que ele aborda todos esses pontos, que está trabalhando tanto o lado ambiental, como está trabalhando o progresso social e também a questão da produtividade no lado econômico. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, é pensar dessa forma, é pensar em atender todas essas esferas, tá? Aí, mais um conceito aqui, esse conceito eu coloquei de modo a dizer para vocês que não tem um conceito definido, né? Ou seja,
A Kamiyama, aqui de 2011, ela diz que a sustentabilidade está cada vez mais conhecida e utilizada em diversos setores da economia, mas não há um conceito definitivo, pois cada pessoa tem uma percepção sobre a utilização dos recursos naturais e do desenvolvimento econômico e social, né? Ou seja, cada um tem uma forma de fazer, de conceituar, né, esse universo, mas de forma ampla, né, quando a gente trabalha em sustentabilidade, é pensar nesses 3 pontos. Tudo bem, pessoal? Deixa eu só verificar se tem alguma dúvida aqui. Tudo tranquilo? Então vamos prosseguir. Então, a partir que a gente pensa nesse modo de sustentabilidade, né, a gente parte para a agricultura sustentável, né? Durante essa unidade curricular de vocês, foi dividido no primeiro semestre a parte que trabalha sobre agricultura, né? E no segundo momento, que será no próximo semestre, a parte que trabalha só do lado animal, tá? Então, dentro dessa nossa realidade aqui, vou apresentar para vocês o que seria essa agricultura sustentável, né? De acordo com o NRC e com a FAO, né, a agricultura sustentável não constitui um conjunto de práticas especiais, mas sim um objetivo, que é alcançar o sistema produtivo de alimentos e fibras, né? Ou seja, não é uma prática, não é uma receita de bolo, que é uma agricultura sustentável. Não existe uma receita de bolo para você fazer isso, mas sim ela tem como objetivo melhorar essas condições, né? E essas condições elas vão ser realizadas quando se percebe o aumento da produtividade dos recursos naturais, né, e dos sistemas agrícolas, né, permitindo que os autores respondam aos níveis de demandas engendrados pelo crescimento populacional e pelo desenvolvimento econômico, né? É muito interessante eu colocar aqui para vocês, pessoal, o que seria aumento de produção e aumento de produtividade, tá? Quando a gente pensa dessa forma, não são coisas, não são sinônimos, né? Quando eu falo, vou aumentar minha produção, geralmente quando você aumenta a produção, você aumenta no número de área plantada, tá? Ou seja, você precisa de mais terras ali para você efetuar um plantio. E isso vem acontecendo, né, ao longo dos anos. O agronegócio, quando se pensava, vamos aumentar a produção, ou seja, vamos aumentar a área plantada daquela determinada cultura, né? E hoje, né, já nessas características de agricultura sustentável, existe um conjunto de técnicas e de práticas que já não permitem, né, e até por questões de leis ambientais, não permitem te avançar em questão de área plantada, ou seja, de precisar de mais terra para aumentar minha produtividade. O que podemos fazer? Melhorar, né, o conjunto de manejos, de práticas e principalmente que essas práticas sejam sustentáveis, ou seja, que não afetem tanto o meio ambiente, não agridam e não causem tanto impactos ao meio ambiente. Mas aí pensar em sustentabilidade é pensar na questão da promoção social, né, e também do lado econômico, porque quanto mais esse produtor ali investe, ele gasta dinheiro. Então tem que ser feito, principalmente por vocês que vão ser técnicos em agronegócio, é pensar sempre desse lado. Vale a pena? Compensa eu estar investindo mais, eu plantando mais, eu vou ter que gastar mais em determinados produtos, em fertilizantes, enfim, tem que botar na medida esses pontos. Então, quando a gente pensava em aumento de produção, né, a gente pensava justamente nisso, aumentar áreas para aumentar o plantio. E hoje o agronegócio ele não trabalha mais dessa forma, né? Ah, professor, mas existe muitos casos que ainda produtores estão comprando terra ou estão fazendo isso, algum manejo assim para aumentar. Existem, mas isso já não é mais recomendado. Todo trabalho de assistência técnica, todo trabalho de extensão rural, ele está tentando minimizar esses efeitos. E agora com as questões das leis ambientais, com o Código Florestal, ela está também até inibindo fortemente, né, esse tipo de processo. Então, aumento de produção, quando eu falo aumento de produção, a gente pensa logo nessa situação, comprar terras, aumentar a quantidade em hectares do meu plantio. Produtividade é diferente, pessoal. Produtividade, o conceito de produtividade é você pegar aquilo que você tem ali. Ah, eu tenho tantos hectares, eu tenho 100 hectares, 1000 hectares para plantar, né? E eu preciso ter produtividade, está muito baixo, não estou tendo rendimento, né? E eu não tenho mais áreas para plantar, não tenho mais áreas para comprar. O que seria a produtividade? É você fazer com que aquela cultura responda da melhor forma possível, que ela aumente os seus níveis de produção, ou seja, no mesmo local, tá? Naquela mesma quantidade.
que você já costuma a está trabalhando. Então, quando você tem uma área que você não pode ter um aumento, né, de área plantada, mas que você consiga aumentar a sua produção, aí a gente tem esse termo de produtividade. Ou seja, produtividade associado com aumento naquele local ali que você tem definido, tá? Então, produtividade. Eu vou aumentar a produção, aí eu preciso de ampliar minha área para efetuar um plantio. Você está aumentando sua produção, mas quando eu falo em produtividade, é você aumentar a produção de determinada cultura dentro da sua limitação ali. Deu de entender isso aí, pessoal? Qualquer coisa pode colocar aqui alguma dúvida aqui no chat, tá ok? Só pegar aqui minha água, só um instante, tá, gente? Perfeito, então vamos lá. Segundo, quando a gente trabalha em agricultura sustentável, né, produz alimentos sadios, né, integrais, nutritivos que permitam o bem-estar humano, né? Hoje você já consegue perceber o aumento, né, da produção, principalmente voltada para a produção orgânica, né, que já não produz alimentos, né, com alto índice de agroquímicos, né, em sua estrutura, na sua composição estrutural, né? Hoje nós realizamos certos tipos o agronegócio trabalha com certos tipos de manejo, né, que melhore as condições de tornar os alimentos mais sadios, né? Então tem todo um estudo para isso e hoje é executado pela agricultura sustentável, tá? A agricultura sustentável também ela trabalha em uma determinada situação que garanta a renda líquida suficiente para os agricultores, né? A gente pensa nisso, nesse lado econômico, que tenha um nível de vida aceitável, né? Que já é a parte social da coisa, e que possa investir no aumento da produtividade do solo. Veja bem o nome, produtividade. Ele vai ter condições de melhorar o desempenho dentro daquilo que ele já tem ali estabelecido. Não precisa comprar área, não precisa aumentar o plantio, mas se ele consiga aumentar os níveis produtivos, né, através do manejo adequado do solo, numa melhor condição de material genético da planta, né, de um melhor manejo na água, entre outros recursos. E por fim, corresponde às normas e expectativas da comunidade, né? Ou seja, trabalhar do lado da posição social. Então, esse são as diretrizes quando a gente trabalha da produção, da agricultura sustentável, né? De uma produção sustentável. Aí esse quadro aqui, pessoal, ele está no material de vocês, tá? Eu achei bastante interessante e estou compartilhando aqui, que ele dá aí um comparativo do que seria uma produção sustentável, do que seria de uma produção não sustentável, né? Aí nós temos aqui o primeiro ponto do teu lado esquerdo aí da tabela, né? Tem o desmate de floresta para iniciar o cultivo agrícola. Foi o que nós acabamos de dizer. Isso aí a gente pensava em como vamos aumentar a produção, né? Ou seja, vamos aumentar minha área. Eu tenho uma área, tem uma área de reserva aqui, ou tenho uma área de mata, eu vou ter que desmatar isso daí para começar a iniciar um novo plantio. E isso, pessoal, ainda é um tipo de situação que ainda é muito em voga, principalmente em comunidades de agricultura familiar, não criticando a agricultura familiar, mas é pelo processo de não chegar, né, à extensão rural, ter uma assistência técnica, de chegar a um crédito rural para esses produtores, ainda existe essa dificuldade em nossa comunidade, né? E eles, infelizmente, eles têm que derrubar matas, né? Não uma área de floresta, isso está acabando muito, mas ainda existe, ou está queimando outros tipos de vegetação para iniciar um novo plantio, né? Acaba que aquele produtor, a terra dele cansa, né? Existe esse termo, né? Porque já foi tão explorada e não há um manejo adequado de adubação, cuidado do solo, que a terra realmente fica esgotada. E para eles não morrerem de fome, né, eles vão ter que explorar outras áreas, né? E isso aí é um tipo de produção não sustentável, porque
não se faz nada no processo de recuperação da área anterior. Por acaso ele abandona uma área que ele já cultivava, aí chegou no nível de terra cansada. Então vamos aí atear fogo, vamos derrubar outra área que é para a gente realizar nosso plantio. Então ele inicia todo um novo trabalho naquela determinada área e ali com o tempo ele vai se desgastar. Aí vai chegar aquele termo de terra cansada, né? O que se fazer com a terra cansada? A outra ainda não deu tempo de recuperar. Então nós temos que abrir mais áreas, né? Então vamos lá abrir mais áreas e aí iniciar todos esse ciclo até ele poder voltar lá naquela primeira. Então esse tempo é muito grande e não tem nada de sustentabilidade nisso, não tem nada de sustentável porque não há desenvolvimento econômico, não há aumento de produtividade nessa área, né? E a promoção social fica estagnada, né? Na produção sustentável, né, já se utiliza o ouro de áreas já desflorestadas. Professor, mas como essa área desflorestada? A área que já foi derrubada, ou até a sua própria mesma área que você cultivava, mas você já inicia, né, um manejo diferente, um maior cuidado do solo, né, um maior manejo naquele local, que é para você melhorar o desempenho dali e não precisar estar abrindo novas áreas para isso. Então, você já conseguiu perceber a diferença dessa produção sustentável para a produção não sustentável. Aí nós temos aqui exploração, abandono da área, que foi colocado agora há pouco para vocês, né? Ou seja, explorou uma área, a terra cansou, aí eu vou abandonar a área, eu vou para outro canto, né? Aquela cultura nômade, né? E na produção sustentável nós temos exploração consciente da mesma área, ou seja, eu consigo ter a mesma área, né, e consigo fazer a manutenção dela e aquela área ela vai me dar a minha produção, né, por longos anos aí durante o seu ciclo produtivo. Aí nós temos aqui desrespeito, uma produção não sustentável, desrespeito à preservação da vegetação nativa, ou seja, não tem cuidados nenhum, né? Ou seja, olhou uma área, essa área aqui dá boa para realizar agricultura, vamos desmatar, né? Então hoje, né, a vertente ambiental, as leis já nem permitem mais isso, principalmente com a introdução do CAR, né? O CAR vocês vão ver lá na frente durante esse curso, mas é uma política pública, né, principalmente pública rural, que é voltada justamente para os órgãos competentes, né, voltados ao meio ambiente, tenham um maior policiamento nessas áreas, né, verificar que aquele produtor ele tem só aquele espaço para ele realizar o seu plantio e esse outro aqui para ele preservar. Antigamente não se tinha isso e hoje com essa evolução, né, esse policiamento que é feito através das coordenadas geográficas ali da propriedade, que a gente consegue ter uma vigilância sobre esse produtor e forçar esse produtor a se adequar a uma agricultura mais sustentável. Então isso foi um grande avanço que nós tivemos, né, e que vem gerando bons resultados, porque isso acaba com essa questão de desrespeito à preservação vegetal, o abandono da área e forçar que o produtor realmente produza ali. E ali ele vai procurar, né, os órgãos especializados que prestam assistência rural, vai procurar a prefeitura com suas secretarias, né, e vai ter uma maior integração desse produtor, ele vai conhecer novas formas de manejo, vai ter todo um auxílio para evitar justamente essa produção não sustentável, tá? Aí, por final, nós temos aqui produção não sustentável, produtividade estagnada, né? Não tem nem produtividade com isso, porque ele trabalhava naquela vertente de estar abandonando a área, iniciando em outro local, né? E a produção sustentável você consegue perceber o aumento da produtividade, ou seja, forçando aquele produtor, né, a aumentar os seus níveis de produção, né, dentro da perspectiva da sua realidade, né, no seu espaço ali que seja limitado. Pessoal, conseguiram entender isso daí? Tem alguma dúvida em relação a isso? Pode colocar aqui no chat, ok? Vamos tornar esse processo bem dinâmico. Vamos lá seguindo. Tá, eu tenho aqui essa figura ela também encontra-se no material de vocês aí, na apostila, que ela coloca aí esse processo aí, esse organograma, né, que ele aponta o que seria essa agricultura sustentável, né, produção de agrossistema na cultura, que vai de encontro com a fertilidade e qualidade do solo, né. Nós temos aí duas vertentes aí, que
voltado para a questão de controle de planta daninha, pragas e doenças. Por exemplo, aqui, plantas daninhas, né? Nós temos aqui ao lado herbicidas e manejo agroecológico. Na agricultura sustentável, não quer dizer que nós não vamos trabalhar com agrotóxico ou com fertilizantes, mas sim a gente vai ter, né, a utilização, a percepção da utilização de uma forma adequada, tá? Não abandono, porque não é de interesse da agricultura, do agronegócio, trabalhar somente na esfera de produção de produtos orgânicos, que são aqueles produtos que são livres de qualquer tipo de agrotóxico ou agroquímico, né? Isso é uma vertente da agricultura, né? Mas que não é de forma generalizada. Mas aí a gente tem essa noção de que a produção sustentável ela deve seguir padrões e normas, né, com manejos do uso adequado, né? Então aqui a questão do herbicida, professor, mas aqui só está indicando, dizendo que controle de planta daninha por herbicida. Sim, você pode utilizar isso, mas que seja de uma forma do uso adequado, ou seja, com a ajuda de um especialista, né, seguindo ali as normas de aplicação, a quantidade, que por vezes, pessoal, isso é um uso descontrolado, né? Você chega, quando você olha a bula, né, daquele determinado material, eu comprei um agrotóxico aqui, um herbicida, né, para eu aplicar numa determinada área. Então ele está me dizendo aqui que eu devo usar 1 ml para 1 hectare, ou 1 ml para 10 hectares. Então o produtor por vezes olha ali, 1 ml para tudo isso de área não vai dar, então eu vou colocar logo aqui 10, eu vou colocar 20, aí eu aplico aqui. Aí isso aí é um uso que nós estamos batendo de frente com isso, o produtor não realizar esse tipo de prática, que por vezes isso aí vai ser uma ação danosa para o meio ambiente e vai ser uma ação danosa até a produção dele, porque acaba que a aplicação de agrotóxico em pragas, né, se você não souber trabalhar de forma ordenada, os insetos vão ficar, as pragas vão ficar resistentes e por vezes você vai ter realmente que aumentar a quantidade e nisso pode chegar num ponto muito crítico. Então tem todo esse manejo adequado, respeitar as normas de uso desses produtos, né, como aplicar, a forma de aplicar, então tudo isso, assistência técnica, a extensão rural trabalha bastante nesse sentido de melhorar essa condição. Mas nós temos aí também, para a questão de plantas daninhas, para melhorar a questão do manejo agroecológico, né? Como seria esse manejo agroecológico? Isso, trabalhar com algumas plantas aí que possam impedir, de repente, o crescimento de planta daninha. Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui é quem trabalha com a produção de palmeiras, né? Coco com dendê. Por acaso eu trabalho com dendê, consultoria de dendê, então tem áreas que para a gente até facilitar, né, a questão da melhorar a eficiência, né, dos gastos dentro da propriedade, a gente indica, né, a questão do uso da poerária, que é uma leguminosa que ela tem por característica se espalhar sobre o plantio. E ela é uma planta que tem umas folhas largas, ela consegue abafar, impedir que a luz entre no solo. Então isso faz com que aquelas plantas que a gente chama de planta daninha, e hoje tá muito em voga o termo de plantas não desejáveis, né? Uma nomenclatura nova no nosso cenário, aquelas plantas que a gente não deseja no plantio, né? Elas consigam, né, vigorar ali. Então, o uso desse manejo dessas plantas, por exemplo, de uma leguminosa como a poerária, ela impede isso e ainda ajuda a questão da fertilidade do solo, porque essas plantas elas têm como principal característica a fixação do nitrogênio atmosférico no solo, ou seja, aquela própria planta ali faz um processo de adubação ali na tua área, então ela te ajuda até diminuindo o uso com fertilizante e diminuindo o gasto com esses produtos aí como agrotóxico. Deram de entender? Então tem todo esse tipo de manejo, questão de pragas e doenças aqui do outro lado, pragas e doenças, nós temos aí os pesticidas, né, que são produtos agrotóxicos que são utilizados para o combate desses animais, que eu acabei de falar agora. A não utilização adequada, ou seja, o produtor acaba colocando mais, aqueles insetos ali, eles vão ficando mais resistentes àquilo ali. Então aquela quantidade que tu colocou no passado, se tu for aplicar,
já não vai surtir o efeito, então tu vai ter que aumentar a quantidade. E isso vai levando até chegar a um ponto crítico que você não consegue ter controle, né, dessa praga. Então existe toda uma norma para se seguir, né? Existe hoje o biocontrole, um exemplo que vocês podem procurar depois no YouTube aí, é a utilização de outros insetos ou outros fungos que conseguem controlar uma determinada praga. Por um exemplo aí, em uso principalmente em frutíferas, o uso daquela joaninha, que ela faz o controle, ela come o pulgão e a cochonilha, que são, né, um dos grandes gargalos aí em algumas culturas, né, que afetam os níveis de produtividade. E para o produtor não aplicar, não gastar dinheiro com agrotóxico aplicando ali na planta, ele pode utilizar esse controle biológico, né, colocar uma joaninha ali que ela vai começar a caçar aquelas outras pragas e acaba sendo aí um grande benefício para a agricultura. Hoje tem todos esses manejos aí, tá, pessoal? Principalmente a base do biocontrole, né? E nós temos a questão das deficiências nutricionais, diagnóstico, fertilização, enfim, não vamos se ater tanto nisso, mas é só mostrar para vocês que a agricultura hoje ela tem um leque de possibilidades, né, para você aumentar o seu processo produtivo sem degradar o meio ambiente, né, sem você ter tantos gastos econômicos e ter aí uma vida social, uma promoção social de você e da sua família. Tá? Deixa eu só ver se tem alguma dúvida aqui. Professor, para trabalhar com agrotóxico tem que saber a dose certa? Sim, sem dúvida. Né? Consultar o engenheiro agrônomo, consultar o técnico agrícola, o técnico agropecuário é de extrema importância. Né? Por vezes, né, quando você vai comprar um produto como esse numa casa agropecuária, ela disponibiliza, né, um profissional responsável para dar toda a indicação para você do uso daquele produto, né? Até a forma de você aplicar, como aplicar, a proteção sua, né? Então é necessário obedecer esses padrões aí, ok, José? Vamos lá. Gente, tem muita aula, bora correr aqui um pouquinho, tá? Produção sustentável, produção vegetal. Vamos lá, conceito técnico de produção vegetal, né? Em qualquer das inúmeras esferas de atividade humana, ela relaciona o quê? Relaciona a tecnologia, o uso da tecnologia, tá, pessoal? Eu acho que já foi debatido num chat aí que eu coloquei justamente sobre isso. Quando a gente pensa em tecnologia, tá, pessoal? Não devemos nos ater somente na tecnologia, colocar a internet no campo, comprar um maquinário novo, né, usar um drone. Não é somente isso, não é necessário somente aplicar em máquinas para dentro da sua propriedade, mas sim, né, quando a gente fala tecnologia ela parte do melhoramento de um produto, uma nova técnica de produção, né? Quando a gente relaciona o termo tecnologia, ela é voltado para todos esses pontos, né? Uma nova forma de plantar, uma nova espécie de planta, né, que eu possa estar utilizando ali para melhorar o desempenho, né, na minha unidade produtiva. É a questão do desenvolvimento genético, material genético, né, que sejam mais adequados para a tua região, para a tua realidade, né? A gente pensa em tecnologia, a gente pensa todo nesse aparato, tá? Automação, aí sim vem, quando a gente fala em automação, vem realmente uma máquina, né, melhorada, né? Mão de obra, insumos e previsibilidade de acordo com o produto final. Então tudo isso é produção vegetal, né? Ela relaciona isso. Quando a gente fala em produção agrícola, ela compreende o conjunto de atividades desenvolvidas no campo, né, que são necessárias ao preparo do solo, aos tratos culturais, a colheita, né, o transporte e armazenagem, tá? Administração, isso é extremamente importante, que é com vocês aqui, né? Mas é necessário, para você ter uma boa administração, é necessário você conhecer como é realizado o preparo do solo, quais são os tipos de preparo do solo, os tratos culturais. Trato cultural, essa palavra, tá, pessoal? Quando eu falo trato cultural, você remeter isso ao trato daquela cultura, né? Ou seja, as formas quando eu vou melhorar a minha cultura ali, os conjuntos de manejo que eu vou aplicar lá. Então, esses termos vocês têm que se ambientar mais, tá? Tratos culturais é o melhorar o manejo da minha cultura. Então, pessoal, nós temos aqui, quando a gente trabalha em produção vegetal,
nós temos o que a gente chamamos de ciclo vegetativo, tá? Ou seja, o ciclo vegetativo de uma espécie vegetal é o tempo necessário para que as plantas processem suas atividades biológicas para a obtenção de produtos maduros e prontos para a reprodução de novas plantas, ou seja, da germinação à colheita, tá? O ciclo vegetativo, pessoal, nada mais é o tempo que a planta precisa para se estabelecer, tá? Então, o produtor que vai trabalhar com isso, ele não pode também forçar muita coisa, porque a planta ela tem a sua resposta, né? E ela obedece o seu ciclo vegetativo. Tem plantas que eu vou mostrar aqui para vocês, que ela tem um ciclo vegetativo curto, tem outras que tem um ciclo vegetativo médio e outras até um ciclo vegetativo grande, né? Por exemplo, aqui que eu posso colocar as plantas anuais. Plantas anuais são aquelas que completam seu ciclo vegetativo e morrem em menos de um ano, né? Ou seja, nascem, crescem, frutificam e morrem em menos de um ano, reproduzindo uma única vez, né? Quais são exemplos de umas plantas anuais? Eu coloquei aqui. Aí nós temos o arroz, o feijão, cevada, soja, milho, sorgo, amendoim, batata, mandioca, cenoura, melancia. Ou seja, é aquela que eu vou semear o meu solo, vou preparar o meu solo, vai ter toda a preparação, né, a parte de fertilidade daquele solo, fazer a adubação corretamente, né, fazer uma calagem, fazer a capina ali, vou semear e eu sei que aquele produto, né, que eu estou colocando ali, aquela produção, ela vai, dentro de 3, 4 meses, vai produzir, vai crescer, vai frutificar, eu vou fazer colheita e é necessário eu tirar aquilo ali e recomeçar um novo plantio. E isso é o que a gente chama de plantas anuais, tá, pessoal? Então, quando a gente trabalha na questão da percepção da produção vegetal, da técnica de produção, é necessário vocês terem esse conhecimento do que seria uma planta anual, tá? Hortaliças é o tipo de planta que é anual, tá? Que você planta ali, você colheu e é necessário você realizar um novo plantio. Existem aí as plantas perenes, tá? Essa planta perene são aquelas que após plantadas, elas reproduzem por várias vezes, sem a morte vegetativa da planta mãe, né? Ou seja, por muitos anos elas florescem e frutificam sem a necessidade do novo plantio. Qual é o exemplo? O coqueiro, a mangueira, o dendezeiro, o cacaueiro, laranjeira. Vocês já conseguiram perceber a diferença dessas aí? A laranja, no caso, a laranja eu consigo plantar ali e por longos de 20, 30 anos eu consigo todo tempo fazer a colheita dela. 2 vezes, 1 vez no ano, depende do trato que você realiza, tá? Mesma forma do dendezeiro, da mangueira, uma vez plantada uma mangueira para sempre ali, né? Então ali é o que a gente chama de cultura perene, tá? É que os tratos naturais vão seguir naquela mesma planta durante longos ciclos aí, né? Mas dentro dessa perspectiva nós temos o que chamamos de plantas semi-perene. As semi-perene é o meio termo entre plantas perenes e as plantas de culturas, as plantas anuais, né? Ou seja, as semi-perenes são aquelas que florescem e frutificam algumas poucas vezes, sem a necessidade de haver novo plantio, né? Algumas porque perfilham, né, com brotos laterais emergindo do solo, e outras que produzem normalmente por 2, 3 anos apenas, tá? Quais são os exemplos dessas culturas? A bananeira, que tem principalmente a característica aí do perfilhamento. Se você planta ali uma bananeira, você pode perceber que vai crescer o perfilho. Então vai chegar o tempo que você vai colher da planta mãe ali, né? Você vai cortar e o perfilho ali ele vai estar apto a produzir novamente. E assim ele vai passando ao longo de 2, 3 anos, aí é necessário por vezes você realizar um novo plantio ali. O açaizeiro da mesma forma, né? Você vai conduzindo ali por longo tempo o açaizeiro, mas é lógico, aquela estipe que você colheu esse ano, dificilmente você vai colher daqui a 3, 4 anos. Ela vai sair, porque ela vai ficar velha, e o perfilhamento vai ser os novos, vamos dizer, as novas unidades ali de produção dentro da sua propriedade. Pupunheira da mesma forma e a cana-de-açúcar também, que também tem um regime de cortar e ela vai rebrotar. Essa semi-perene, ela pode ser até colocada também a mandioca aí também, porque a mandioca, você consegue até deixar até 2 anos ali, cortando só a parte aérea e deixando ela produzir por mais 1 ano, né? Mas ela não se encaixa tanto como semi-perene, porque você, por vezes, necessita fazer a colheita da raiz, tá? Deu de entender aí, pessoal, essa parte aí? Isso é muito importante para vocês, tá? Ter essa noção de que seria uma planta anual, uma planta perene. Para não se engatar nesses termos lá na frente.
manejos na agricultura, né? Para o setor agropecuário, o desafio é evoluir das práticas convencionais, né, para uma agricultura de baixa emissão de carbono, né, uma agricultura sustentável, né, sem deixar de proporcionar renda aos agricultores e alimentos de qualidade e baratos para a população. A gente tem que sempre pensar nessa forma, né? Os produtores brasileiros estão preparados para enfrentar esses desafios, né, devido à grande disseminação dos conhecimentos voltado para as novas práticas, né, essas práticas não convencionais, e elevar a agropecuária nacional para um novo patamar de sustentabilidade, né? Qual seria essa agricultura convencional, pessoal? A agricultura, quando a gente falava de agricultura convencional, essa foto que vocês estão vendo aí, ela representa justamente isso. Antigamente, para você realizar um plantio, era necessário deixar a área dessa forma, né? Como é que eu deixo uma área dessa forma? Aí vem muito agrotóxico, aí vem muito revolvimento de solo, com ação de maquinários pesados, com gradagem, com nivelamento dessas áreas, por vezes subsoladores aí trabalhando isso para pulverizar o solo e deixar dessa forma, né? O que acontece? Isso é bom? Isso é maravilhoso para você plantar. Tem um espaço como esse para plantar, o plantio fica excelente. No entanto, isso é uma prática que fica excelente somente para aquele teu momento, né? Essa área aí, por vezes, se ela se manter dessa forma aí, lá na frente, daqui a 4, 5 anos, ela já não vai ter uma resposta, né, adequada para a sua situação, né, para a sua realidade. Aí a sustentabilidade não entra dessa forma, tá? Quais são os tipos de maquinários que entram aí nessa realidade do plantio convencional? Né? É justamente esses maquinários aí, tá? Esses maquinários aqui, vocês têm aqui em cima, esse amarelo com essas rodas aqui de metal, isso aqui é o que a gente chama é o arado, tá, pessoal? Que é utilizado para revolver o solo, necessário revolver esse solo para iniciar um novo plantio. Aqui do lado, esse verde aqui, é o que a gente chama de subsolador, que são os garfos aí, que eles entram como se fosse, vocês pensar como se tivesse um queijo, vocês colocassem o garfo e viesse arrastando, ou seja, para tirar qualquer tipo de compactação do solo, né? Mas tudo isso é máquina, vai revolver do solo, vai destruindo o solo. Tá aqui um exemplo embaixo do trator puxando esse maquinário, tá? Revolvendo esse solo. Essa era a prática convencional. Essa é uma prática que ainda é utilizada até hoje, ainda no dia de hoje, pessoal. E isso aí causa uma série de situações que realmente só fazem com que haja a degradação do teu solo e aquele teu ambiente não fique mais apto para você realizar plantio com o tempo, né? Eu botei essa figura aqui que ela expressa justamente essa questão aí, o preparo inadequado do solo, ou seja, com excesso de preparo, com excesso de máquinas ali dentro do solo. Aí nós temos aqui do teu lado esquerdo, a questão da compactação. Professor, o senhor falou aqui de compactação, mas todo ano o cara não está fazendo a descompactação do teu solo, mas percebam bem que essa descompactação, na figura aqui embaixo do trator com o implemento, é também importante falar isso aqui para vocês, só colocando aqui um parênteses, tá, pessoal? Todo maquinário que for acoplado a um trator, a gente chama de implementos agrícolas, tá, gente? Mas não só que é acoplado ao trator, mas outro tipo de maquinário que é utilizado para fazer roçagem ou utilizado para melhorar a questão da descompactação do solo, a gente chama de implemento agrícola, tá? Voltando, professor, todo ano é feito a descompactação desse solo, então por que ele é compactado, né? Porque ele vai deixar aquele solo compactado, pessoal, porque tem esse trator aqui, ó, na frente puxando ele. Esse trator é bem maneirinho, né? Então, com o passar do tempo, esse solo eles vão compactando as zonas mais baixas, porque esse arado ele atinge aí, vamos dizer, até 40, 50 centímetros do solo, né? Esses 50 centímetros do solo, ele está apto para você realizar um plantio, mas se chover de repente, né, der uma enxurrada aí, esse solo ele vai ficar inviável, porque as partes mais fundas que está passando esse trator e o peso do trator e dos implementos, esse peso eles vão compactando as zonas mais baixas, né? E as zonas mais baixas não estão sendo descompactadas, só está sendo descompactada a área para o plantio, geralmente 30 centímetros, 40, no máximo 50 centímetros, né? Então isso aí acaba sendo aí uma situação de alerta, porque se der uma chuva aí e a zona mais baixa estiver muito compactada, esse solo vai ficar encharcado e acabou a cultura, porque muitas culturas não toleram encharcamento,
né? E aí acaba que o produtor perde toda a sua produção, todo o dinheiro gasto, né, com manutenção, com dinheiro de diesel, aluguel de máquinas, agroquímicos, fertilizantes que foram utilizados, sementes, tudo que ele investiu ele pode até acabar perdendo. E isso já aconteceu, nós já vimos isso, né? Aí o que fazer nessa situação? Pega lá o subsolador, que é esse implemento que está aqui do lado direito, superior direito aqui do vídeo de vocês, esse verde com preto. Esse subsolador, esse garfo que vai em camada mais funda para descompactar esse solo, né? Mas ele vai fazer a descompactação, isso daí, mas lá futuramente vai dar o mesmo processo, então não tem nada de sustentável nisso. E o solo, pessoal, com esse manejo aí, ele acaba provocando a degradação dele, né? Porque ele vai ter do lado direito aqui nessa figura a falta de cobertura do solo. O que seria essa falta de cobertura do solo? É a falta da vegetação, tá, pessoal? Essa falta da vegetação, ela vai fazer com que ocorra uma insolação direta nesse solo, né? E isso aí é um dos fatores de maior característica para se chegar na degradação do solo, né? Os efeitos da insolação direta no solo causam uma série de reações químicas que prejudicam o solo, né? Um grande exemplo, a ação da gota da chuva quando bate no solo, ela também degrada as milhões de partículas que existem ali, né? E isso faça com que o solo fique pobre, né? Então, acaba sendo um processo de degradação, aí vai ter menor produção de biomassa, menor produtividade, enfim, o produtor acaba gastando muito para tentar manter aquele solo, né, aquele solo, vamos dizer, a níveis adequados para realizar um plantio, e acaba sendo um gasto desnecessário, acaba não sendo uma prática sustentável, porque está havendo um grande investimento e a produtividade vai estar baixa, então não vai compensar o investimento que ele está fazendo com o retorno que a cultura está dando para ele, né? Então não compensa por vezes isso. Então o que fazer, né? Qual seria uma alternativa para isso, né? Seria aí o que a gente está trabalhando nas ações de agricultura de baixa emissão de carbono, né? Quando eu te falo agricultura de baixa emissão de carbono, principal característica são sistemas integrados, tá, pessoal? Os famosos SAFs, eu não sei se vocês já viram falar, os sistemas agroflorestais, que são divididos aí em agropastoril, silvipastoril, silvio-agrícola e agro-silvipastoril. Tudo isso está lá na apostila de vocês, explicando bem detalhado cada uma das suas características, né? Aí vem essa agricultura que a gente chama de agricultura ABC, né? de baixa emissão de carbono, né? De baixa emissão de carbono. Sistemas de baixa movimentação do solo com plantio direto, que vocês já conhecem bastante que seria esse plantio direto, né? Nós temos aí a transição da agricultura tradicional, que é essa agricultura convencional para a agricultura de baixo carbono, né? Elas têm aí como principal característica o sistema de plantio direto, a integração lavoura, pecuária e floresta, recuperação de áreas e pastagens degradadas, né? A fixação biológica do nitrogênio do solo. São os grandes alternativas que hoje o agronegócio, né, coloca à disposição do agricultor, né? Isso através do treinamento dos seus profissionais, no caso vocês já estão tendo esse conhecimento agora, né, sobre essas técnicas, que isso é o melhor a ser feito hoje pela agricultura, o uso dessas práticas. A agricultura convencional, depois de muitos estudos, já chegou um tempo que não vale a pena, não compensa. É muito gasto investido para você ter uma baixa produtividade, né? Aí o plantio direto, eu acho que eu mostrei aquele vídeo para vocês naquela nossa primeira aula, eu deixei aquele vídeo que mostrou realmente a essência, né, e a necessidade desse tipo de recomendações aqui, né? Vocês já viram aqui do sistema de plantio direto, integração lavoura-pecuária, que o que eles melhoram, né, dentro da unidade produtiva, né, da melhor contribuição de qualidade de vida para o produtor, né? Então, só passando aqui rapidamente, tá, pessoal? Sistema de plantio direto é uma técnica que dispensa o revolvimento do solo e que evita a erosão a partir da semeadura direta na palha da cultura anterior. Assim é possível manter a umidade, acumular carbono, aumentar a produtividade da lavoura, diminuir despesa com maquinário e combustível. Esse é o efeito do plantio direto, que é totalmente contrário, né, à parte da agricultura convencional.
Tem gente chegando agora. Não vou me ater muito isso aqui, tá, pessoal? Por conta que vocês já têm esse conhecimento, já viram através daquela reportagem, tá? Que nosso tempo está bastante escasso, né? Eu tenho uma hora apenas aqui para estar trabalhando tudo isso com vocês. Mas isso aqui, pessoal, essa foto representa o plantio direto, tá? Né? E a presença da palha, ela é a principal característica do plantio direto, né? Essa palha aí, ela tem como característica aí reduzir as perdas do solo, né, na água pela erosão, ou seja, ela consegue acumular uma água ali embaixo, diminuir o impacto da chuva que eu falei lá na frente, o impacto da chuva, a ação da chuva caindo, das gotas caindo no solo provoca, né, um efeito muito danoso no solo, por vezes até irreversível. Então, a partir do momento que tem aquela palhada ali cobrindo, impedindo essa ação da gota da chuva diretamente no solo, você já diminui, né, esse efeito negativo, né, aumenta a capacidade de infiltração na água do solo, né, que ela permite ali uma maior retenção dela ali na superfície. Ela também diminui esses escorrimentos superficiais, que esse escorrimento aí é a principal ação para ocorrer uma erosão na sua unidade produtiva, no seu solo, onde você tem um solo que a gente chama de desnudo, né, sem cobertura vegetal. Aquela água ela vai percorrer ali pela superfície, vai tirar, né, grande parte de algumas partículas ali, né, as partículas geralmente são partículas com maiores teores de fertilidade, elas vão para outro local e tem aquele efeito de erosão. Erosão não precisa nem dizer que vocês conhecem muito bem, né, o que seria um processo de erosão, mas já é o último estágio da degradação, né, e a palhada também ela vai ajudar no controle de plantas invasoras, né? Quando a gente fala plantas invasoras, são aquelas plantas não desejáveis, ou seja, aquelas plantas daninhas, aquelas plantas que vão emergir, que eu não tenho, vamos dizer, eu não tenho interesse por elas, e elas vão me dar um custo bem alto dentro da minha cultura. Então, no momento que a gente tem essa palhada, ela vai causar o que a gente chama de efeito de supressão, ela vai impedir que o raio de sol atinja ali, que é um principal componente para que haja essa emersão de planta daninha. Então ela vai impedir isso e há o controle, ou seja, você já não vai gastar com herbicida para efetivar ali uma ação dentro daquela tua unidade produtiva, tá? Aí nós temos aqui a integração lavoura, pecuária e floresta. Também não vou me ater muito nisso, porque vocês já são doutores aí nessa área, através daquela reportagem que foi bem explicada, né? Vocês conseguiram perceber ali, né? Quase que em loco, ok? Tem uma pergunta aqui da Bianca Cavalcante: professor, conheci o açaizeiro como uma planta de ciclo de vida perene. Ela é semi-perene no caso, porque ela acaba sendo, Bianca, ela acaba sendo perene porque você não vai efetuar um novo plantio, mas a estipe que você tem lá, estipe com 3 ou com 2, né, você vai ter, com o tempo ela vai se tornar improdutiva e você vai ter que cortar e a outra filha vai rebrotar. Então você vai fazendo esse manejo ao longo do tempo. Então por isso que a gente chama de cultura semi-perene, porque não vai, aquela estipe, a estipe principal não vai passar por muito tempo, ela fica ali 4, 5 anos e depois corta e já a gente vai pegar, né, a neta. Às vezes aí tem essa nomenclatura aí de mãe, filha e neta, né? Aí corta a mãe, a filha vira mãe, a neta vira filha e a outra que está emergindo vira neta. E vai fazendo esse controle aí ao longo do tempo. Tudo bem? Vamos passar aqui, tá, pessoal? Acabou o meu tempo. Principais características da LPF: diversificação da produção, né, que você vai ter outros rendimentos dentro ali da tua propriedade, não vai ficar só com a monocultura, ou seja, não vai ter só uma cultura para você trabalhar, tá? Nós temos aí a rotação de culturas que você consegue realizar isso daí, plantar um milho, de repente depois plantar soja e depois ficar o capim ali para aqueles animais. Então você consegue ter uma rotação de culturas ali, que isso aí faz uma boa distribuição de renda para o produtor. Você pode realizar consociação ou sucessão de atividades agropecuárias no mesmo local, né? Essas práticas elas conservam o solo e a água, né? E tem o controle natural de pragas e doenças aí. Então essas são as características da ILPF. Pessoal, o meu tempo não permite mais avançar um pouco, tá? Eu vou abrir agora o espaço para a gente
para a gente bater um papo, tentar tirar algumas dúvidas, tá? E eu vou estar à disposição de vocês, ok? Muito obrigado e aqui a gente vai encerrar. Foi, Karine? Só ligar essa gravação de quem tá. Interromper lá, né?